Noite, estamos aqui mais uma vez no Universo da Arte, trazendo sempre um artista incrível para a nossa conversa. E hoje vamos falar com o nosso querido, fantástico, talentoso Jaime Periar, que dispensa maiores comentários sobre a sua trajetória aí na TV, no teatro, no cinema, super conhecido e que traz temas de alta relevância, como é o caso agora do espetáculo que ele vai estrear, né? Aqui no Teatro das Artes, no Rio de Janeiro, no dia 4 de setembro, A Quebra. Fala sobre casos reais aí de abusos sexuais na Igreja Católica, e ele vai falar sobre esse importante tema, a forma, trazendo essa reflexão que é de todos nós para a sociedade, né? E nós, claro, vamos fazer aí apontamentos da carreira dele, que ele fez A Gata Comeu, Roda de Fogo, inúmeras novelas em todas as emissoras, né? Globo, agora recentemente Record, fez um Psicopata em Apocalipse. E vamos trazendo toda essa trajetória linda, e foi, claro, assim, o pioneiro também de falar num outro tema relevante, como sobre o HIV em 1991 e o portador. Então vamos falar sobre tudo isso, sobre essa retomada aos palcos de Jaime Periarte, e que completa 40 anos de carreira. Então é muita honra tê-lo aqui conosco, é um privilégio poder falar com ele, saber um pouco mais desse garoto de Niterói, né, que fez muito pela nossa arte, pela nossa cultura, e continua fazendo, trazendo esses temas super importantes. Nesse espetáculo agora, o Jaime é uma concepção dele, a direção também é dele, que ele já também é conhecido como diretor, como produtor. Então é fantástico poder assim falar de um tema que eu realmente acho de suma importância. Não é uma crítica, e ele faz questão de dizer isso, à Igreja Católica, muito pelo contrário. É ecoar a voz de quem realmente busca o melhor, né, da religião, e que as pessoas, pais e escolas, fiquem atentos a esse tema, porque essas pessoas, na verdade, estão acima de qualquer suspeita, estão entre nós, e claro, né, no caso da igreja, vamos falar desse diferencial, ele vai abordar aqui para nós, vamos agradecer quem já está aqui conosco. Olha só um pouquinho que eu falei aqui. A Beth Pinho, obrigada, querida, por ajudar também na divulgação. Minha querida Alba Magali, Vilma Dias e Cabral, meu querido Jaime Periar já entrou aqui, já vamos chamá-lo, porque daí ele já começa a falar a história dele lá de trás, para a gente poder pescar rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Peraí, deixa eu ver. Eu vou te... Não sei se ele caiu. Achei. E vamos avisando que já estamos aqui online. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, que prazer estar falando com você, Rose. Que bom. Nossa, o prazer é todo meu, sabe? A minha honra, meu privilégio. Eu já queria ter essa entrevista aqui com o Jaime há algum tempo, pela trajetória fantástica dele, ele sabe disso, a minha admiração. E estou muito honrada de poder falar com você com um tema tão relevante, com uma peça tão importante que ainda virá aí no dia 4 de setembro. Mas queria te agradecer por essa oportunidade, viu? Não, que coisa boa. A gente está há muito tempo já para fazer esse encontro, esse Verdade. papo, mas Sim. sempre foi aquilo que conversamos, né? Tínhamos que ter algum tema para essa nossa conversa e para o futuro, não só para as Sim, coisas que já não, fizemos, né? eu super entendi, porque realmente buscávamos isso, né? Sim, Mas é claro que quando o ator, o diretor, como você, produtor, tem essa trajetória, a gente também gosta de falar de tudo isso, né? Do menino que saiu de Niterói. Eu sempre claro, começo assim, e eu acho fantástico para o público ficar um pouquinho mais próximo, mais perto, né? Do sim, artista, se sem sentir um dúvida. pouco mais uma conversa de varanda. Esse é o estilo aqui da entrevista, e vamos dar mais ênfase, claro, ao espetáculo, que o tema É, muito atrai também, falei isso com a Valéria. Mas eu queria começar, claro, desse despertar para você como ator lá atrás em Niterói, como você ali, aluno do Martins Pena, né, que foi onde sim, você começou, como veio esse despertar para a carreira artística? Você sempre quis ser artista, ou foi assim, não, de repente decidiu por alguma peça na escola? Como que aconteceu? tá. Deixa eu só te perguntar, você está me ouvindo bem? Meu som Muito bem, tá bom? perfeitamente. Tá Você está me ótimo. ouvindo? Tô assim. Que às vezes tem um É, falha. picotezinho, mas agora não, né? Sim, está perfeito. Tá ótimo. Então, isso tudo começa em Nova Friburgo, onde eu fui criado. Eu nasci em Niterói e fui Uhum. muito novinho para Nova Friburgo. E meus tios, por parte de mãe, faziam teatro amador. Numa época muito empolgante, muito
interessante do teatro amador, Nova Friburgo tinha 16 grupos de teatro amador. Então era uma coisa muito efervescente, né? Final da década de 60. E eu muito novo, com 6, 7 anos, esses meus tios me levavam não só para ver os ensaios, mas os espetáculos também, né? Sim. E assim, de forma muito curiosa, eu ficava assistindo os espetáculos das cabines, né? Cabines de projeção, de cinema, aquela coisa toda. E então, até quando vi o Cinema Paradiso, eu fiquei muito emocionado, porque eu tinha aquela mesma memória, né? E a partir daí, óbvio que já ficou em mim a coisa do teatro, da poesia, da música. E aos 13 anos eu comecei a fazer teatro amador no colégio onde eu estudava. Um colégio jesuíta, um colégio que me trouxe não só toda a formação acadêmica e ética que eu mantive e mantenho pela minha vida toda, como também a oportunidade de começar a fazer teatro, né? Então tem aí um momento muito importante para a minha vida. Meu primeiro espetáculo foi sobre Francisco de Assis, e eu fazia um Frei Leão, um grande amigo Tem toda uma de São conexão com Francisco. agora também, né, Jaime? Toda uma conexão. E isso também foi uma coisa que me motivou e me fortaleceu muito para realizar esse espetáculo. Bom, aí Sim. chega a hora do vestibular, eu me inscrevo para fazer arquitetura, venho para Niterói, morar em Niterói e estudar no Rio. Mas a primeira coisa na faculdade de arquitetura foi montar um grupo de teatro. Logo depois, no meio do curso, eu falei, bom, agora eu tenho que realmente ir para onde meu coração me leva. E fui fazer a Escola de Teatro Martins Pena. E lá, felizmente, cheguei no momento que o Zé Wilker era o diretor, e por prestígio pessoal levou Maravilha. grandes professores. Então aí sim, aí se abriu o teatro de verdade, né? Antes era tudo uma coisa intuitiva, uma coisa, mas não com uma formação, né? E com aqueles mestres maravilhosos, né? Você falou que Beth Pinho está aí com a gente. Sim, sim. Beth é uma grande amiga. Eu, aos 16 anos, eu vim ao Rio de Janeiro com o irmão do Otávio Augusto. E fui assistir Entre Quatro Paredes, com Otávio, Suzana Vieira e Wanda Lacerda. E aquilo fez assim na minha cabeça, né? Aí saímos dali e fomos para a casa de Beth e Otávio, na época, que eram casados, e fui acolhido por eles, né? Desenvolvemos uma amizade não só muito importante no campo pessoal, mas na minha formação num sentido geral, profissional, pessoal, né? E eu tenho muita gratidão pela Beth e pelo Otávio, por tudo que me ensinaram, por todo o carinho que me deram, né? E fico muito feliz dela estar aqui com a gente. Ah, tá Bom, aqui. Obrigada, Beth. Ela até contribuiu. Eu mandei os cards e tal, e ela, sabe, eu achei muito bacana da parte dela, e agora sabendo o contexto, fica ainda mais legal, mais fácil de se entender, né? E a sua gratidão realmente deve deixá-la muito feliz, viu, Beth? Olha aí, olha só a situação, por isso que ela, olha, tem muitas mensagens aqui, já, se eu puder. Jaime, eu me lembro da primeira novela que eu assisti com você, que foi A Gata Comeu, e aí veio o pessoal comentando, e realmente, olha, Jaime fez muitas novelas em várias emissoras, personagens diferenciados, e Jaime, eu queria te perguntar, você sempre galã também, e aquilo, de alguma forma, te impulsiona. E você que se preocupa e sempre se preocupou com conteúdo, que eu acho muito fantástico de falar isso para atores que estão começando, que muitos querem o resultado, mas não querem o processo. Então, eu acho sempre importante frisar isso para quem também teve todos os lados, todas as janelas abertas, vamos dizer, mas tem que ter o estudo, o foco, a disciplina, a dedicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Para chegar nas novelas, você falou como começou o teatro, e aí, claro, veio as primeiras novelas, né? Dentre elas, a Meu, Roda de Fogo, e aí foram várias, e personagens bem diferenciados. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre dar alma a essas personagens tão variadas, mas sempre também com a coisa da vitrine que você sempre, né, teve, sempre soube usar
para você. Uhum. E até hoje faz isso, né? Essa coisa de paz, de serenidade, mas que tem um pouquinho nos seus personagens. Então, quando eu saí da escola de teatro, comecei a fazer pequenas coisas. E, e uma delas foi ser elenco de apoio, né? Otávio me levou para uma produção e eu falava, Otávio, não é isso, não se preocupe. E ele me levou, me apresentou numa das produções que, inclusive o Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, grande cineasta, ele era o produtor da novela. E eu fui fazer elenco de apoio, né? Aquela coisa pequenininha e tal, para entender Aham. aquele universo, né? Na verdade, anos depois eu entendi o que o Otávio estava fazendo. Ele queria me mostrar, não de uma forma glamourizada, mas a verdade da nossa profissão, né? E me proporcionar esse aprendizado. E aí eu comecei a fazer pequenas coisas. E teve um momento que eu me decepcionei muito, pela minha ingenuidade, por uma coisa ainda muito da cidade do interior, né? Eu me decepcionei com várias coisas que presenciei e falei, não quero mais, eu vou ser marceneiro. Aí abandonei tudo, fui fazer marcenaria e, algum tempo depois, uma amiga, atriz, Gisele Frois, me ligou e falou, você não quer fazer um espetáculo do meu namorado, ele é um cara ótimo. E era o Moacir Góes, um grande diretor de teatro, que estava começando também. E aquilo me mexeu, eu falei, pô, vou fazer. Né? Conversei com ele e voltei a fazer teatro. E aí, logo depois, falei, bom, preciso voltar a fazer uma coisa pequenininha na televisão, conseguir um contrato, alguma coisa que me desse alguma grana, né? Sim. E aí, numa dessas idas à Globo, eu encontrei a Lúcia Abreu, uma jornalista, grande jornalista e dubladora, Lúcia Abreu, que foi minha aluna, foi minha colega na escola de teatro. E ela falou, você não vai fazer o teste do Herval? Eu não sabia que teste era. E era um teste do Herval Rossano para uma novela das 6 horas. E eu fiz esse teste. E o Herval acabou me escolhendo. E essa novela foi A Gata Comeu. Essa novela mágica, que até hoje, quando Eu reprisa, assisti muito da novela, fantástica, adorei. Acho que não tem quem não goste, né, dessa novela. um grande Muito, muito. sucesso sempre, né? E ali eu comecei o meu aprendizado. O Herval começou a me ensinar tudo, não só a atuação, né? Mas eu podia ir à edição. Ele liberou quando ele viu que eu tinha esse desejo e essa visão também da direção e tal, Sim. e foi me ensinando, né? Logo depois ele me leva para a Manchete para fazer Dona Beija, um grande sucesso. E Outro aí, marcante, e aí marcante. Paulo Biratani traz de volta a Globo. E a partir daí vieram mais 30 novelas, no total de Nossa, 33 até e hoje. 40 anos de carreira, né, Jair? E 40 Comemorado anos. agora, E como você muito, falou, muito. eu fui muito feliz, eu tive grandes personagens é, que me ensinaram muito, não só profissionalmente, mas como pessoa também. Né? A gente pôde, nesse tempo, falar não só sobre coisas comuns, personagens mais cotidianos, mas também com alguns temas relevantes. E eu sempre me senti muito gratificado por isso, né? Da gente poder Não, também você ter esse desenvolveu tipo personagens maravilhosos e diferenciados, né, dando almas aí para, como você falou, um grande aprendizado, né, sim, para sim. você como artista e para nós, que o público aí sempre assistimos e admiramos aí os seus trabalhos. Em relação, por exemplo, a ser diferente os personagens, justamente, você lá em 1991 também, além de cinema, teatro, né? Se a gente for enumerar, eu vou ficar aqui a noite toda. Mas é claro, além das novelas fantásticas que já falamos, você fez o Portador, em 1991, também com um assunto tabu, Sim, praticamente, sim, à sim, época ainda. sim. E você tem essa vitrine, digamos, você tem de trazer temas relevantes, de trazer reflexões para a sociedade, muito embora você fosse atuar ali, trouxe para si. Você poderia falar, eu não quero fazer, não quero falar sobre isso, né? Não quero fazer essa personagem. Então é um Sim. ato de coragem também no momento de falar sobre assuntos que você poderia ser repelido, poderia ser aceito ou não. Então é admirável você trazer essas reflexões, como está trazendo agora em A Quebra, e eu quero falar muito mais sobre A Quebra, que é um tema que me interessa muito, e eu queria que você dissesse
processo. Como foi esse convite e essa aceitação também em 1991 para falar de um assunto tão importante que era tabu de alguma forma, principalmente na televisão, que foi o primeiro programa a tratar do tema, né? Primeira Foi série. foi a primeira obra de ficção feita no mundo, Uhum. bem antes de Filadélfia e de todas as outras coisas que vieram depois. Isso foi uma ideia do Erval Rossano, com o José Antônio de Souza, um escritor, um roteirista que faleceu recentemente, um grande roteirista. E eles tinham. Era uma época que nós sabíamos muito pouco sobre AIDS, sobre HIV, sobre tudo isso. E estávamos todos muito impactados pelas perdas de amigos, conhecidos, né? Que assolava aquele momento. Era uma coisa trágica, terrível. E eles tiveram uma ideia que foi, talvez, a coisa mais importante dessa ideia, foi o tratamento dado à série, de tirar... naquela época havia uma ideia totalmente equivocada e preconceituosa, como se a AIDS ou o HIV fosse uma coisa gay, né? E isso gerou muita violência, né? Gerou coisas muito difíceis e duras. E eles colocam em cena um homem hétero que contrai o vírus e vai, através da sua busca para descobrir quem poderia ter passado para ele, através de uma transfusão de sangue, discutindo todos os aspectos que naquela época nós só intuíamos. Eram muito poucas as informações. E havia, claro, um temor sobre falar sobre isso. A série era para ter 20 e poucos capítulos, foi reduzida para 4, nós conseguimos fazer em 8 grandes negociações dentro da própria Globo. Depois ela colocou dentro de uma gaveta e demorou mais de um ano para colocar no ar. Havia uma dificuldade em tratar sobre esse assunto. E é uma série que nunca mais foi exibida, ela foi literalmente esquecida. O que é uma pena, porque ainda hoje temos muitos casos acontecendo, né? E não se fala muito mais nisso. Para mim, como ator, foi um processo natural. Eu quis fazer aquele personagem. Ele foi escrito para mim. Só que, antes disso, eles me convidaram, mas aí veio uma ordem da Globo que eu entendi que esse personagem deveria ser feito por um ator mais experiente ou mais importante naquele momento. Eu aceitei, obviamente, compreendi o que a emissora devia fazer, queria fazer, mas falei para o Erval, falei, olha, você vai fazer com outro, mas esse personagem vai ser sempre meu. E aí fui viajar, enfim, ele, depois de um tempo, me liga e fala, olha, seus colegas não aceitaram, com medo exatamente da repercussão do personagem. Aí eu falei, bom, eu te avisei, o personagem era meu. E aí a gente veio fazer com toda a nossa vontade, com toda a nossa entrega, como eu procuro fazer com todos os personagens. Algum tempo depois eu fiz um outro portador, numa novela da Record, Vidas Cruzadas, onde a gente discutia uma outra coisa, né? Era um homem casado que contraía doença e transmitia para sua mulher, que era uma coisa que também estava acontecendo muito. E aí uma violência doméstica, era uma discussão bem complicada também, né? Mas eu sempre lidei com todos os personagens. Para você ter uma ideia, o meu terceiro personagem numa novela era um cadeirante, né? Na novela Roda de Fogo, que também discutia já uma série de coisas não muito comuns. Até numa época que se falava assim sobre esse tema, né? Tudo. E um personagem que não iria se curar, quer dizer, não tinha aquele final feliz, né? Então, esses personagens me proporcionaram ter um aprendizado mais profundo, né? De ver a responsabilidade do nosso trabalho, né? E me tornar o ator que eu sou hoje, né? Um ator que procura servir ao personagem, servir à história. Isso é que me interessa muito como ator. E, claro, colocando a minha opinião, né, nessa criação dos personagens. Não, e fundamental, é o que você falou, esses temas têm que serem trazidos, a arte, a cultura, a educação, é que faz com que ele tenha um holofote essencial para ele, né?
Então eu penso, eu só assim fico pensando, é uma pergunta antes da gente começar a falar de A Quebra, como Jaime conseguiu, que a gente fala, dar almas, né? Várias psiques, aí o ator é fantástico por isso, ele consegue transferir isso para os personagens. Mas o psicopata, acho que de Apocalipse que você fez, assim, demonstra de alguma forma todo esse seu vigor como ator, justamente porque você fala de uma paz, de uma serenidade, sabe? E assim, e você consegue transcender isso em personagem. Então eu queria deixar aqui registrado e queria que você falasse dessas construções um pouquinho, aí a gente vai falar de A Quebra. Dessas construções, como você falou, muda para você, muda, claro, um aprendizado, mas onde buscar isso, né? Assim, de uma forma tão diferente de Jaime, né? Do ator. Bom, assim, nós temos em nós todos os homens do mundo, todas as Sim, mulheres do mundo, todos os sentimentos do mundo, né? Nós somos capazes de qualquer coisa, em determinadas potências, circunstâncias, né? né? Claro. Então, é, são sentimentos que nós já carregamos. O que a gente Uhum. faz é acessar, não sentindo. Né? Eu sou um ator que eu tenho certeza que tudo que eu preciso está no texto. Eu sou um ator muito assim com reservas ao laboratório, aquelas coisas todas. É o meu processo, não Mais critico intuitivo. quem faz. Não, não é intuitivo, não. Eu acho que o texto me traz, a história me Uhum. traz. Então, se eu falo, por exemplo, de uma perda, eu sou uma pessoa que já tive perdas. Mas eu não preciso, numa perda pessoal, rememorar aquilo, sofrer para Para dar representar vida. aquilo. Né? Eu tenho que conhecer as ferramentas da minha profissão, estudar como eu faço até hoje, para que você, me assistindo, sinta aquelas emoções e informações. Se eu conquistar isso, quer dizer, eu preparo, eu faço e você recebe, aí esse jogo se completa. Né? Então, tudo que eu faço está baseado na coisa mais essencial nossa, do ser humano, que é contar e ouvir histórias. Né? Nós temos uma necessidade humana, né, nessa qualidade incrível de sermos contadores e ouvintes das histórias. Então, é um processo muito. É difícil falar, porque às vezes a gente faz um personagem muito denso, muito violento ou muito maluco, mas é prazeroso poder exercitar essas várias pessoas. Né? Só que pela experiência e pelo conhecimento técnico que a vida me proporcionou, eu consigo ir e voltar. Né? Porque o grande barato dessa profissão é podermos viver todas essas pessoas, mas voltarmos para aquilo Voltar. que nós somos. Né? Não, não pirar na Não, e você batatinha, falou como dizem. algo que é muito interessante. Eu já li da psiquiatra Nilce da Silveira, que ela dizia justamente isso, né? Que os artistas e os loucos, a diferença é que o artista volta, né? Então, Exatamente. assim, é muito, muito legal você falar sobre isso, porque é justamente esse equilíbrio de puxar, né? Você viver, dar uma vida, né? Passar toda essa verdade dos seus potenciais ali ao extremo, de forma latente, mas conseguir voltar, graças Porque a Deus. essa volta é necessária. Às vezes você fala 10, 12 horas, né, naquela energia daquele personagem, daquela. Eu fiz um personagem no SBT que eu fazia um delegado torturador, baseado em torturadores da época da ditadura, e Exato. você passava o dia inteiro num universo e muito realista, uma maquiagem muito bem feita, uma cenografia muito bem feita, e aquilo, se você não consegue desligar para voltar para casa, você está liquidado, emocionalmente liquidado. Né? Então, e não só nesse tipo, se você fica ali vivendo uma história de amor 10, 12 horas todo dia, né, você também tem que desligar para ir para a sua vida pessoal, né? Qualquer que seja a emoção. Né? Mas isso eu acho que é um estilo, é uma forma, né, que eu uso para mim. Existem atores que precisam de um outro tipo de caminho. Né? Há milhões de maneiras de se contar uma história. É. Não, mas é a sua forma de ver, de viver e de dar vida para muito, muito legal.
Quanto agora chegamos em A Quebra, eu quero falar sobre isso bastante, gostaria de falar muito mais, porque o tema é de extrema relevância, de extrema seriedade. Você fez essa concepção que é sua, a direção também sua, né, com a dramaturgia da Regina Antonini, mas são casos reais e que você concebeu, na verdade, A Quebra, e falando sobre abusos sexuais na Igreja Católica. Você faz aí um monólogo, né, nos seus 40 anos de carreira, que eu já acho incrível, e você vive, então, o jornalista, o cardeal, o padre e a vítima. E esse jornalista começa nessa pesquisa numa adolescência para saber sobre o suicídio, na adolescência e descobre esses fatos. Então, assim, primeiro de onde veio despertar para a quebra e o título também dessa concepção do Jaime, para a gente começar a falar. Bom, começa no encontro com meu amigo e meu agente, Marcos Montenegro, e Marcos, eu conversando, no meio da conversa ele vira e fala: você devia fazer um espetáculo sobre abuso sexual na igreja. Eu estava já negociando um outro texto para essa celebração dos 40 anos, e confesso que aquilo eu achei estranho. Eu falei: nossa, tão diferente de tudo que eu tenho planejado, né? E já estava com esse espetáculo em mente. E confesso que esqueci. Algum tempo depois, eu estava em casa, à noite, estudando, e me lembrei. E resolvi pesquisar na internet. Ali eu me defrontei com inúmeros documentários feitos em vários países do mundo, livros que já tinham sido lançados. Descobri, inclusive, na Netflix, que hoje tem lá umas 4 ou 5 séries sobre esse tema, e comecei a ficar muito tocado por esse tema por várias razões. Claro, a minha origem católica, né, a minha fé, né, tudo isso, a luta do Papa Francisco, né, nesse tempo todo contra essa rede de proteção que existe dentro da igreja, mas principalmente pelos depoimentos das vítimas. Aquilo me tocou de uma forma muito profunda, que a maioria desses depoimentos são homens, mulheres, né, mais velhas, que alguns levaram décadas para conseguir falar sobre aquilo. E aí, nessa pesquisa, vendo tantas comissões em vários países do mundo, vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi o primeiro lugar onde isso foi amplamente divulgado, que gerou inclusive o filme Spotlight, né, em Boston, jornalistas descobriram uma rede de pedofilia na igreja. E explode pelo mundo. Então, hoje existem em vários países comissões, essa discussão está feita. Em Portugal, agora, em fevereiro, uma comissão identificou quase 5 mil casos, né, e como um começo de investigação, inclusive o Papa agora, quando esteve lá, a primeira coisa que fez foi encontrar com algumas dessas vítimas. Então isso é uma coisa que o mundo inteiro já discute, já faz essa reflexão e já começa a agir contra isso. E eu percebi um grande silêncio no Brasil, né? E aí eu falei, bom, já existe no cinema documentários, filmes, muitos livros, muitas matérias jornalísticas, mas nada no teatro. E eu falei, eu acho que é muito importante que a gente possa fazer essa reflexão no teatro. Já imaginando toda a dificuldade, toda, às vezes, um susto, enfim, que isso poderia causar. Mas em nenhum momento eu tive dúvidas mais de que era isso que eu queria falar nesse momento. Era essa reflexão que eu queria propor. E aí fiquei pensando como teatralizar, né? Muito influenciado pelos documentários, eu falei, bom, eu vou eleger personagens para contar essa história. E vieram esses 4 personagens. Sendo que o jornalista, obviamente, é o meu porta-voz, né? Né, para os demais. Né? E aí convidei Regina Antonini, uma autora maravilhosa, de longa experiência, talentosa, mas que habituada a escrever um outro tipo de teatro, um outro tipo de roteiro, né? E a convidei, ela topou, e ela me trouxe um texto de uma sensibilidade, de uma sinceridade,
de uma beleza impressionante, né? Eu fiquei extremamente agradecido e muito grato, porque ela me deu um texto muito além do que eu sonhava, do que eu poderia sonhar. A partir daí, chamei Valéria Macedo para produzir, e ela, a partir da Valéria, outros grandes profissionais do teatro começaram a chegar. O Paulo César Medeiros para Luz, Rose Gonçalves para... Né? E todos os outros que estão conosco nesse momento. E aí, quando eu vi, eu falei, puxa, eu acho que a gente vai conseguir cumprir aquilo que a gente se propõe. Sim. Que é, antes de tudo, fazer teatro, fazer um bom teatro, oferecer um bom espetáculo para as pessoas. E, claro, com esse tema, com essa discussão, com essa reflexão. Mas você Trazer falou... uma reflexão, né, Não, Jaime? E você eu acho falou... isso até Você, uma missão, assim, nos seus 40 anos, trazer esse texto muito profundo, esse tema de extrema relevância, como eu disse, eu acho ele essencial, tenho certeza disso, pelo que você falou, há um silêncio, há uma lacuna muito grande, onde todos acham que se não falar do tema, ele deixa de acontecer. A impressão que se dá é isso, e nós sabemos, você que tem as pesquisas dos casos, que não é assim. E eu destaco até, eu até tenho um movimento contra a violência doméstica, inclusive intrafamiliar, na verdade, contra mulheres e crianças, e é também um tema que a gente aborda, que é outro silêncio, né? Intrafamiliar acaba que aquilo que você falou, pessoas passam décadas sem falar, são oprimidas, desenvolvem transtornos, doenças e uma série de coisas e não se fala, né? Apresenta assim sintomas, que é exatamente essa missão que eu vejo de você atentar para sinais, porque nem sempre é verbalizado, nem sempre é uma coragem de dizer, principalmente que eu acho que no caso da religião há uma traição, porque nós sabemos que o abuso é uma traição à vítima, é uma traição à sua confiança. No caso da igreja, existe ainda o arquétipo, existe a questão da santidade, da divindade. Então, é uma traição duas vezes, né? Eu falo assim, com conhecimento de causa nesse aspecto, porque é ainda mais difícil de se denunciar, é mais difícil daquela criança, daquele adolescente ter voz. Por isso que eu até coloquei que nós vamos ecoar vozes, justamente com você sendo esse instrumento, esse portador, que é super importante, porque essa traição, ela não é vista, e se ela é vista, ela é camuflada. Então, aquilo que você falou da sua luta, da luta do Papa Francisco, não é uma crítica, achei excelente você colocar isso, não é uma crítica à Igreja Católica, até pela sua inicialização, né, lá atrás, a sua história, né, a sua fé, e sim, justamente salvar a religião, que realmente não quer essa contaminação, não quer esse crime, não quer isso dentro da igreja. Então, assim, eu acho fantástico falar sobre o tema que está acima de qualquer suspeita. É uma situação ainda pior, porque existe essa santidade. Então, eu acho que é uma missão. Eu queria que você realmente falasse sobre isso, né? Sobre essa traição. Claro, você não vai dar spoiler, mas pelo menos quando você falou dos relatos das vítimas, que eu imagino que sejam chocantes, né? Como alguns que eu já tive intrafamiliares, o que você percebeu disso? Não dá vontade, tipo, de gritar, chacoalhar e dizer, olha isso aqui, né? Eu acho que é um pouco Você isso, acabou essa de sua... dizer Essa uma sua... fala do meu personagem jornalista. Às vezes dá vontade de gritar para todo mundo ouvir, né? Mas é preciso Olha, ter gente, alguém. eu não vi ainda o texto, hein? Mas é preciso Pois ter alguém para é. ouvir. Você acabou de dizer um momento que o jornalista se coloca, né? Por que ele está movimentado por aquilo? Veja só, a gente não tem uma pretensão, obviamente, missionária ou de nos Claro. compararmos a tudo que já está sendo feito pelo mundo. Nós queremos contribuir de alguma forma, mas isso surgiu de uma coisa muito orgânica, muito visceral, muito pessoal, do quanto aquilo me tocou, né? Do quanto eu me peguei sendo uma pessoa, um homem de muita fé, que eu sou, né? De ter essa origem católica. E eu até durante os ensaios eu pensava muito, né, sobre isso. Como é que isso vai afetar, né, tudo isso que eu sinto, tudo isso que eu sou? E pelo contrário, reafirmou, porque eu sei que uma coisa é totalmente diferente, independente
da nossa religiosidade ou da nossa prática espiritual. Eu sempre friso esse aspecto de não ser um espetáculo contra a igreja, porque porque é verdade, né? Em nenhum momento a última coisa que a gente quer é algum confronto. A gente quer de verdade é sentar e conversar sobre isso, né? E assim, infelizmente, nós estamos tendo muito apoio de várias entidades católicas, de várias pessoas católicas fervorosas, de alguns sacerdotes, né? Então há já um trabalho muito grande por parte de pessoas que nós não conhecemos contra tudo isso que acontece, né? Então a gente quer só falar daquilo que nos tocou. Nós somos artistas, né? É, Nosso veículo de comunicação é a nossa arte, né? Então eu achei que esse era o momento de tratar sobre isso. E eu sempre falo que não é um monólogo, né? Isso é um monólogo de muitas vozes. A minha, a nossa, da nossa equipe toda e de algumas dessas vítimas, né? Que são a matéria humana do nosso espetáculo. Porque uma coisa que me chamou muita atenção é que em todas as investigações, todas as matérias jornalísticas, se falava muito do abusador, né? E a vítima sempre aparecia como estatística, né? uhum. Mas pouco se falava sobre as vítimas, até porque era muito difícil que algumas dessas pessoas pudessem falar, tivessem coragem, né, o apoio para isso acontecer. Então, quando eu me deparei com isso, foi mais um reforço de que eu queria realmente colocar essa história no palco, né? E eu acho que a gente oferece um espetáculo muito humano, muito sincero, que era aquilo que eu e Regiana sempre pensamos e quisemos realizar, e todo mundo que veio junto construindo isso veio com essa mesma intenção. E é um lindo espetáculo, é totalmente sem nenhuma vaidade nisso, mas eu acho que como um produto teatral, como um espetáculo, ele tá muito bem construído, com muita simplicidade, mas com muita entrega. Então, acho que nós vamos tocar as pessoas, é o nosso desejo. É o que você falou, levar a informação, a reflexão através do entretenimento, da arte, que é fundamental. E estreia dia 4 de setembro, com Exatamente. temporada até dia 26 de setembro, todas as segundas e terças, às 20 20 horas, no horas. Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, é isso? É isso, é uma curta temporada, é bom avisar isso. E eu peço muito que quem puder, quem nos apoiar nessa ideia do espetáculo, nos ajude a divulgar, que agradeço imensamente você por essa entrevista, por poder me colocar junto aos seus, eu não sei nem como chama, espectadores ou as pessoas que compartilham essa live com você. Me sinto muito grato, muito mesmo. Não, a gratidão é minha e a honra e o privilégio de estar falando com você, com a sua trajetória, que você já sabia da minha intenção de falar sobre essa sua trajetória, né, incrível, e principalmente sobre esse tema, comemorando aí, uma honra comemorar seus 40 anos de carreira. Vou estar lá para te prestigiar, principalmente sobre o tema, falar, fazer essa uma gotinha no oceano, mas eu acho que cada um de nós vamos repetindo a importância, né? Eu sempre faço uma pergunta assim, sobre a peça, se você quer falar mais alguma coisa, claro que é sobre como uma equipe toda, como você já bem destacou, a gente aqui deu o nome de um, dois, mas a gente sabe que, mesmo sendo monólogo, tem todo um trabalho, né, de dedicação de uma equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você quisesse do tema, ou até de um outro personagem ali, ou do Carlos Vítima, para a gente encerrar. E no final, é claro, eu quero que você me responda duas perguntinhas pessoais e em Né? relação, claro, mais uma vez sobre o tema e sobre onde vai estar e tudo mais. O A Quebra, foi você que escolheu Não, o título esse é um título que a Regina da região? criou a partir das nossas pesquisas, de um Aham, depoimento que ela viu.
e ela trouxe esse título que no final é explicado para a plateia. Sim. Eu queria falar, se você me permite, fazer um agradecimento, dois agradecimentos. Primeiro, ao Teatro das Artes. Nós fomos muito acolhidos por eles. É impressionante como eles abriram as portas para o nosso trabalho, um teatro que é de tão grande importância no teatro brasileiro, um palco que recebeu inúmeras montagens importantíssimas, e eu fico muito grato por esse apoio e por abrirem as portas para o nosso espetáculo. E o outro agradecimento é a Cidade das Artes, a sua direção, aos seus funcionários. Eu estou chegando agora de uma apresentação que eu fiz lá agora à tarde para todos eles, e foi onde nós ensaiamos e ficamos encantados com tudo o que acontece na Cidade das Artes hoje. São inúmeros eventos de todas as especialidades da cultura. Eu acho que todo mundo devia um dia ir lá conhecer a Cidade das Artes. Muita coisa boa tem acontecido ali. A Daniela e a todo mundo da Cidade das Artes, muito obrigado. Querido, a pergunta seria, o que representa, parece até óbvia, mas eu gostaria de ouvir de você, a quebra nessa missão dos 40 anos de carreira para o Jaime Peliard? Eu ainda não a noção, eu ainda não tenho essa resposta para você. Eu acho que a quebra já me levou a num lugar tão bacana, já me levou todo o sucesso para mim sempre foi relacionado ao que me transforma cada personagem, cada trabalho. E isso sempre foi em função dos encontros. A quebra é dedicada aos meus encontros nesses 40 anos. Não só aos grandes diretores e atores com quem eu contracenei e aprendi, mas a todo mundo, a equipe técnica, a equipe de produção, de criação, que são fundamentais para que o nosso ofício, o nosso exercício de contar histórias aconteça. Né? E mais uma vez, eu tenho o privilégio de ter nesse trabalho A Quebra grandes encontros. Eu acho que esse espetáculo já me levou a um lugar muito bacana, muito, muito bacana. E agora a chegada do público, né, para a gente fechar esse ciclo. Sim, sim, fantástico. Eu queria que você dissesse o que o Jaime Peliard de hoje, com essa trajetória linda, com essas missões aí de vida, falaria para o Jaime Peliard, menino ainda com todo um sonho pela frente. O que você diria? Uma frase do Jaime de agora para o Jaime, menino sonhador, lá atrás. Vamos falar do Jaime que começou a fazer teatro amador para o Jaime de agora, né? O ator. Isso. Eu só falaria uma coisa, vale a pena, é uma linda aventura, é uma linda profissão e é isso, vale a pena. Muito, tudo valeu a pena, né? E eu sou grata à Quebra, porque ela me trouxe a oportunidade de falar com você, sou grata à Quebra por trazer um tema onde vão ecoar certamente, talvez você não saiba a profundidade e até o tanto de vozes que você vai ecoar, né? Como você disse, você ainda não tem como mensurar isso, mas ainda vai ser muito pouco diante do que você vai ter ali de retorno, mas as pessoas que vivem isso e que de alguma forma se calam por culpa, por não poder dizer, ou porque realmente há uma necessidade de se abafar isso, eu acho que você é um instrumento, eu fico muito feliz por isso, te parabenizo, acho que temos que trazer temas assim importantíssimos através da arte, do entretenimento, de uma forma lúdica, para que as pessoas se conscientizem que a realidade é isso aí. E eu gosto muito de frisar nesses casos, fala-se muito, é monstro, é isso, é aquilo, e na verdade a realidade é que essas pessoas são sublimes e estão entre nós, né? Eu acho a frase de Shakespeare fantástica, dizia que o inferno está vazio, os demônios estão entre nós. E ela é bem propensa a essas questões de abusadores, do abuso sexual,
porque dá muita culpa na vítima, é uma situação muito pesada para a vítima. É o que você falou, não se fala muito nisso, e às vezes são nos sinais que tem que ser percebido. A vítima não vai verbalizar, crianças e adolescentes. Então tem alguns sintomas para isso, e eu fico muito feliz de você ser um porta-voz com essa paz, essa serenidade e com as personagens ali, para poder levar um pouco de luz para que essas pessoas estejam sendo vistas e saibam das suas necessidades e da violência que foi realmente praticada contra elas. É o que você falou, não há uma pretensão, e sim realmente um trabalho lúdico para se mostrar o que é essencial e tem que ser mostrado. Eu te parabenizo o que eu puder fazer para falar sobre o tema e divulgar. Aí, dia 4 de setembro, estreia, segunda-feira, todas as segundas e terças, até o dia 26 de setembro, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Então, estão todos aí os seguidores convidados e vamos aí espalhar a necessidade de assistir e sair diferente desse espetáculo. Obrigada, Jaime. Foi um prazer, uma honra estar com você. O prazer foi todo meu, Rose. Muito obrigado mesmo. Foi muito prazeroso estar aqui. E conto com a sua presença, obviamente, vai ser uma maior alegria ter você lá com a gente, tá? Gente, obrigada a todos. Não pude ler a mensagem de todos, foram mensagens magníficas aqui para o Jaime, da trajetória dessa nova personagem, da comemoração dos 40 anos, mas teríamos aqui um tempo e eu quis aproveitar o máximo de ouvir do Jaime sobre o espetáculo agora e um pouquinho aí pincelado sobre essa trajetória. Obrigada Valéria também pela assessoria, pelo contato, por todo o carinho que ela dispensou aí nas trocas de mensagens. Obrigada, Jaime. Boa noite para você. Uma honra mais uma vez. Obrigada. Grande beijo. Beijo.